Essa é a parte 2 de nosso estudo sobre movimento e desempenho dos veículos. Na parte 1, nós estudamos os veículos que têm rodas em contato com a via, então os veículos rodoviários e ferroviários. Na parte 3, vamos estudar os veículos que operam no ar, os aviões, transporte aéreo. Nessa parte 2, vamos estudar então os veículos que se movem na água, né? Os navios, navios de container, navios de passageiros, navios de carga geral em grosso, petroleiros, grãos, ferro, etc. Todos têm o mesmo a equação de movimento, todos têm a mesma forma de analisar o seu desempenho. Temos três principais modos, os quais um deles se divide em dois grupos. O modo de rodoferroviário, né, são veículos que possuem rodas, portanto, há uma interação de rodas com a via. Esses veículos então vão sofrer a resistência desse contato, rodas e via, além do ar no corpo do veículo, inclinação de vias e curvas. São então caminhões, carros, ônibus, trens. O modo aquático, onde as forças atuantes são as forças da água, no casco do navio, o ar, na parte superior do navio, atua também a resistência do ar, e a formação de ondas com o movimento do navio, que a gente vê nessa figura, as ondas formadas na frente do navio. E o aéreo, que basicamente então é o ar na fuselagem e aquela força resultante do peso do avião que tem que ser mantido no ar. Então essas são as forças principais que atuam nos veículos. Vamos ver em cada um como é que isso acontece. Na análise do movimento dos veículos, vamos usar aqui a física de Newton, força igual a massa vezes aceleração, dvdt, e vamos chamar de esforço do trator, aquele esforço para mover o veículo na direção do movimento, e a resistência ao movimento vai ser então todas as forças que são contrárias a esse movimento, de tal modo que o esforço do trator menos a resistência é igual a massa vezes a aceleração, dvdt. Quando o veículo se move a velocidade constante, então isso aqui é constante, é igual a zero, a derivada, e portanto o esforço do trator será igual à resistência ao movimento. Então, cabe entender qual é essa resistência ao movimento que vai então exigir a força necessária para mover o veículo a V constante e, portanto, uma potência necessária, já que temos que no final potência é igual a força vezes velocidade. Então, dado uma velocidade constante e uma força contrária, que será a força de resistência, haverá então a potência necessária para manter o veículo se movendo naquela direção. Vamos ver também o efeito do plano inclinado, né, o efeito da força da gravidade contra o movimento, no caso dos veículos que se movem sobre a superfície do planeta. Vamos ver também que no avião se move basicamente porque existe uma inclinação da asa chamada ângulo de ataque em relação à trajetória do movimento, e esse ângulo da asa é que faz com que o avião se mantenha no ar. No caso de avião e também navio e também do trem de alta velocidade, entramos aqui a mecânica dos fluidos como conhecimento necessário para entender o movimento de navios, aviões e trens de alta velocidade. Temos a resistência do ar contrária ao movimento, o que também acontece para veículos terrestres, como carros, caminhões, ônibus, trens normais e bicicletas também. Quando o veículo é longo, no caso do trem, nós temos uma força de atrito do fluido em função do comprimento do veículo e seu diâmetro, como fosse um diâmetro hidráulico. Aqui também se usa os conceitos de escoamento turbulento, número de Reynolds, que é uma relação entre a força de inércia e a força de viscosidade, né? Produz então o conhecido número de Reynolds, velocidade vezes o comprimento, né, uma dimensão de comprimento pela viscosidade dinâmica. O número de Froude, que mede a relação entre a inércia e a gravidade, que resulta nessa expressão U sobre raiz de GH. Esse é o termo que nós usamos, por exemplo, em escoamento em canais, né? E o número de Mach, que vai ser a relação entre a inércia e a compressão do fluido, que basicamente, então, no caso do ar,
relação entre a velocidade do veículo no fluido e a velocidade do som. E esse número de Mach então vai afetar o movimento de aviões e também o de cada vez mais se aproximando de trens de alta velocidade, embora os trens de alta velocidade serão basicamente efeito do número de Reynolds. Veremos isso ao longo dessa aula. Na parte 1, nós vimos como é que é o movimento dos veículos rodoviários e ferroviários, né? Caminhões, carros, ônibus, trens de carga, trem de passageiros, metrô, tramway e também até mesmo bicicletas. Em resumo, temos aqui no transporte rodoviário e ferroviário a resistência ao rolamento, em geral constante, dado por esse valor de rolamento, a resistência da via, em geral na rodovia desprezada e no caso da ferrovia baseado na velocidade, a resistência do ar, que ocorre em ambos, né? Vai aparecer aqui a resistência do ar, e a resistência do traçado da via, que na rodovia a rampa é considerada e na ferrovia também as curvas. E vimos também que a ferrovia, em geral, é bem menor, tem uma resistência ao movimento bem menor do que a rodovia, o que requer então menor energia para transportar a mesma carga. Todavia, essa menor resistência ao movimento também torna o sistema ferroviário muito mais sensível a rampas e curvas. Então, ferrovias têm que ser suaves e curvas de raios grandes, e a rodovia então pode ser ter menor requisitos de geometria para o traçado. E vimos também que, em certa velocidade, o ar, né, passa a ser a principal resistência ao movimento. Aqui, então, no automóvel, na casa dos 85 km por hora, o ar é a maior força contra o movimento. E no trem, já mesmo ali, uma faixa dos 50 km por hora, depende da composição, da geometria da carga. 50 por hora nessa composição mais linear. E bem mais baixo aqui, 30 por hora, numa distribuição de carga mais espaçada. Então, o ar acaba sendo um grande elemento de resistência ao movimento, tanto no veículo rodoviário e ferroviário a partir de certa velocidade. No caso de vias urbanas, por exemplo, já que não vai aparecer muito aqui, 50 por hora, o ar não tem muita implicação na resistência ao movimento, mas no transporte rodoviário, na estrada de cargas e ferroviário de cargas, vai então aparecer o ar como sendo o grande elemento de resistência ao movimento. Vejamos agora a resistência ao movimento aquaviário em navios. A resistência de navios, resistência total, pode ser dada por um coeficiente de resistência total ao movimento do navio, vezes 1/2 da densidade da água, da superfície molhada, né, do casco, superfície que está exposta à água, e ao quadrado da velocidade. É a equação básica da mecânica dos fluidos, aqui no caso o fluido sendo a água. Esse coeficiente total, ele divide-se em 4 tipos de coeficiente. Um chamado coeficiente de atrito ou friccional, um coeficiente incremental do atrito, vamos ver um pouquinho o que isso significa. Na prática, faz-se análise do coeficiente friccional em modelo reduzido, depois faz um ajuste para o modelo em escala real. O coeficiente chamado residual, ou devido a ondas, principalmente a ondas que são criadas pelo movimento do navio, e o coeficiente de resistência do ar. Observe que no ar é um coeficiente que tem a ver com o fluido ar, mas ele acaba entrando numa composição para somar um coeficiente total, multiplicar pelas variáveis do fluido água. Então, como falamos, como os navios são veículos muito grandes, né, não faz sentido você construir um navio para depois descobrir se ele está ou não adequado ao desempenho esperado. Então, por conta de fazer modelos reduzidos, desenvolve-se equações que depois tentam projetar esse modelo reduzido ao modelo em tamanho real. Então, temos aqui o coeficiente total de resistência a ser multiplicado pela densidade da água, pela superfície molhada e pela velocidade ao quadrado do navio, produzindo então a resistência total ao movimento do navio. Esse coeficiente total, então, é o resultado do friccional,
né, que é o contato da água com o casco. Isso tem a ver com a área da superfície molhada, a velocidade do navio, etc. E esse coeficiente, então, é baseado basicamente no logaritmo do número de Reynolds, que produz, então, esse coeficiente. O outro coeficiente é o incremental, tem a ver com a rugosidade, e basicamente isso tem a ver com o tamanho do navio. Então, é uma projeção do modelo de testes com o modelo em tamanho real. Então, em função da escala do tamanho real, você projeta esse coeficiente friccional incremental. A formação de ondas é função da velocidade do veículo na água, né? E aí vai se usar como base o número de Froude para definir esse coeficiente de resistência à formação de ondas. E a resistência do ar é basicamente, então, um parâmetro que, em função do tipo de navio, se traduz para ser multiplicado pelas variáveis da água, né? Você vê aqui não teremos aqui uma multiplicação desses fatores pela densidade do ar ou da área em exposição ao ar, mas sim o da água. Então é um parâmetro baseado na geometria do navio e de suas cargas para compor a equação que vai então formar, né, o coeficiente friccional, incremental, o baseado nas ondas e a formação de ondas, e o coeficiente da resistência do ar para multiplicar, para somar e depois multiplicar pelas variáveis da água. Como eu falei agora há pouco, a formação de ondas é o principal fator a limitar a velocidade máxima de navios. No século XIX, Mitchell desenvolveu um cálculo matemático complexo, observa aqui a expressão desse cálculo, para obter a resistência de formação de ondas em função da velocidade do barco, do navio. Essa equação, né, esse termo A aqui, é um termo de uma função complexa, observa aqui, ó, I na x, aqui aquele I, número imaginário, raiz de menos 1, é uma equação complexa que produz curvas como estamos aqui. Então temos em geral o seguinte comportamento de resistência total. A resistência da viscosidade, que é aquela do atrito no casco, que ela é mais ou menos constante no começo, depois tem uma pequena subida. E a resistência de ondas, que tem esse comportamento a partir da teoria que o Mitchell desenvolveu. Em geral, para baixa velocidade, a relação é ao quadrado da velocidade, mas para altas velocidades, ela começa a ter uma relação de V na quinta. De modo mais recente, observou-se uma relação maior com chamado número de Froude, que é a relação entre velocidade, gravidade e extensão do barco, né? Esse L é isso aqui, é a extensão do barco. Esse número de Froude ele tem uma relação direta com a formação de ondas. Essa equação aqui é baseada na velocidade de propagação de ondas em águas profundas. E observou-se que, por exemplo, nessa relação que está aqui em cima, até cerca de 0,15, que é assim, o efeito é mínimo ou quase nada. Depois começa a crescer e em torno de 0,25, que é mais ou menos aqui, começa a haver então um crescimento muito grande da resistência devido à formação de ondas. Essa curva aqui é a curva da resistência devido ao casco, né, a resistência friccional de atrito. Então, a partir de 0,27 aqui mais ou menos de Froude, a resistência de ondas torna-se maior e vai subindo, a ponto de, por exemplo, aqui em número de Froude 0,5, ela ser 3 vezes mais a resistência do casco. Isso acaba produzindo, então, maior resistência ao movimento, portanto, exigindo maior potência de motores e limitando até onde você consegue mover, em termos de velocidade, um navio. Aqui temos alguns dados, então, por exemplo, aqui um navio de 300 metros, um navio típico pós-Panamax, um navio que Panamax tem a ver com o Panamá, né, o canal. Então, a 0,15 Froude, a velocidade seria de 15 nós, ou 29 km por hora. A 0,20 Froude, que é aqui, teríamos velocidade de 21 nós. 0,25 Froude,
vou fazer o fluid 0,25, perdão, que é aqui, antes de começar essa subida mais íngreme da resistência, 26 nós. E 0,50, que é aqui, equivaleria a uma velocidade de 52 nós ou 97 km por hora, o que na prática é quase inviável do ponto de vista de grandes navios de carga. Em consequência, os navios de container, né, em função dessa limitação de fluidos, né, vimos aí pouco, vão operar na faixa aqui de 20 a 25 nós, com uma operação normal, mas muitas vezes operando na casa de 17, 18 nós. Então é uma fase de operação de velocidade de baixa resistência de ondas, né? Um nó é 1 milha náutica por hora, milha náutica 1.852 metros, então 10 nós, cerca de 18 km por hora, 20 nós equivale a cerca de 37 km por hora. Quer dizer, o navio realmente anda em velocidades muito baixas. Um design que poderia ser desenvolvido, e é desenvolvido em alguns casos, para reduzir o atrito, né, formação de ondas, esse que está aqui, né, você vê, são bases alongadas, pequenas, em contato com a água. Esse tipo de design reduz ondas e reduz a formação, o atrito no casco com a água. Entretanto, não foi esse o design que evoluiu. O design que evoluiu foi um design capaz de conter cargas, né? Então que os containers estão praticamente andares inteiros dentro do casco do navio para caber containers. Esse design não é um design que evita ondas e que reduz o atrito do casco com a água, ao contrário. Então, em consequência, os navios de containers possuem baixa velocidade, né, em torno de 20 a 25 nós, que significa entre 37 e 41 km por hora. Mas na prática, viajam até a menos velocidade que isso, na faixa de 12 a 15 nós. Aqui um exemplo, né? Nosso caso, Brasil, por exemplo, do Porto de Santos, que é o porto de maior movimento do Brasil, para o porto de Xangai, na China, são cerca de 10.900 milhas náuticas. Um navio, em média, a 15 nós, vai levar 30 dias para deslocar-se até a China. Então, o tempo aqui de ciclo indo e voltando, né? Vou botar aqui mais 24 horas de embarque e desembarque, um dia desembarcando, embarcando, um dia embarcando, etc. Temos aqui mais de 2 meses de tempo de ciclo de um navio como esse. Então, um navio só consegue fazer cerca de 6 viagens por ano, Brasil-China. Mas o volume de carga transportado é tal ordem que pode compensar essa pouca frequência com máximo volume. Então, apesar da baixa velocidade, o transporte marítimo é o grande transporte mundial, que essa imagem do mundo em tempo real de navios que estão por aí, que estão em vermelhinho são navios tanque, em geral petróleo, ou combustível, gasolina ou gás, aqui na costa do Brasil. Então, por exemplo, vamos ver aqui perto do Porto Natal, esses vermelhinhos são navios tanqueiros, aqui ó, 18,8 nós a velocidade, esse verdinho aqui 12 nós, transporte de carga, esse aqui também é um de tanque, 13,7 nós, esse não tem velocidade. Vamos ver aqui mais algum, aqui um navio saindo de Fortaleza em direção a Salvador, 12,6 nós, abaixo daqueles 20, 25 nós que nós falamos, que eu falei agora há pouco. Então, apesar da baixa velocidade, o alto volume compensa e torna então o navio o transporte do mundo. Então, além do que já vimos aqui sobre o transporte rodoviário e ferroviário, né, a resistência ao rolamento, que aparece no modo rodoviário e no modo ferroviário, a resistência da via, que aparece basicamente no modo ferroviário, a resistência do ar, que é proporcional ao quadrado da velocidade da área da seção
transversal, que aparece no rodoviário e aparece no ferroviário, e a resistência da via traçada em termos de rampas, né, inclinação, que aparece no rodoviário e no ferroviário, e devido a curvas, que aparece basicamente no transporte ferroviário. No transporte aquaviário marítimo, temos aí a resistência de fricção da água, em função da forma do casco, seu comprimento e a velocidade. Vai aparecer então no coeficiente total como coeficiente de fricção, e o tamanho do navio pelo de fricção incremental. A resistência devido à formação de ondas, que é ao quadrado da velocidade, isso vai aparecer no coeficiente resistência à formação de ondas, baseado no número de fluidos. E a resistência do ar, que tem a ver com a forma da parte superior exposta ao ar, que entra no coeficiente total, né, como um componente, para depois ser multiplicado pela densidade da água, pela superfície molhada e a velocidade ao quadrado do veículo no líquido. Observe que o peso da carga do navio não aparece aqui diretamente, mas aparece nesse elemento S, porque a superfície molhada será uma função do peso total do navio, né? Porque quanto maior a carga, quanto maior o peso do navio, mais ele vai estar imerso em água e mais haverá então a superfície do navio em contato com a água. E devido então ao modo como o navio interage com a água, basicamente a resistência acaba sendo resultado do número de fluidos, que é uma relação entre a velocidade do navio, do veículo, com a água e o seu tamanho, né? Então observe que aqui está uma faixa, que é o número de fluidos, em que o aumento dele, ou seja, para o mesmo tamanho, maior velocidade, não há mudança maior de resistência, mas de repente você tem um acréscimo grande de resistência devido à formação de ondas, e depois isso cresce de modo exponencial em termos de resistência total ao movimento. Então, haverá uma faixa aqui de melhor desempenho operacional, de mínimo consumo de energia para mover cargas, muitas cargas. Então, isso está na faixa de 20 a 25 nós, é a faixa operacional para o número de fluidos abaixo de 0,25, nessa faixa aqui, e o comprimento de navio da ordem de 200 a 300 metros. Essa foi então nossa parte 2, abordando então o movimento dos navios e os fatores que afetam a resistência desse movimento e, portanto, a energia necessária e a velocidade possível de deslocamento econômico e físico dos mesmos. Obrigado, seu professor Rubens Ramos. Na próxima parte temos o transporte aéreo.